Jornal da Noite, oferecimento Intelig 23. Você economiza até 16% no horário comercial. Começa agora o Jornal da Noite com Sérgio Rondino. Oi, boa noite. Bandidos cercados pela polícia ameaçando matar reféns. Desta vez aconteceu na Argentina, mas o caso foi resolvido sem mortos nem feridos. As semelhanças e diferenças entre o que aconteceu em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, onde morreram um assaltante e uma refém, são analisadas nesta edição por um especialista. E mais sequestros no Rio. Uma quadrilha mata uma advogada e um comerciante. Em São Paulo, os professores decidem acabar com a greve que durou 43 dias. Sambistas famosos fazem show para homenagear João Nogueira. E Carlos Heitor Coni fala de sua vida e obra A Márcia Peltier. Tudo isso e mais Palmeiras e Boca Juniors agora. 2 horas e 12 minutos no seu Jornal da Noite. Bandidos cercados ameaçando matar reféns. Uma situação dramática na Argentina lembra a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Só que a polícia argentina conseguiu libertar os reféns e prender os sequestradores sem ferir ninguém. Veja como foi. O drama se estendeu por 3 horas em Luján, a 70 quilômetros de Buenos Aires. A polícia perseguia assaltantes que se refugiaram num posto de gasolina. Lá eles fizeram reféns e na mira do revólver ficou este homem, um fotógrafo que se ofereceu para ser trocado por um refém que tinha problemas cardíacos. A situação era muito tensa e o sequestrador chegou a disparar contra a parede. Depois, mais um assaltante do grupo aparece ameaçando matar outro refém. De repente, mais um tiro, desta vez para o alto. E esse tiro pode ter sido determinante para a ação da polícia. Repare que depois do disparo, a arma fica descarregada. O sequestrador ainda não percebeu, mas a imagem é clara. A culatra da pistola recuou e travou, sinal de que não há mais bala. Só depois que o outro sequestrador, que ainda tem uma arma carregada, se retira com o outro refém, ele se dá conta do que aconteceu. Veja como olha para o revólver e depois de perceber que não tem mais poder de fogo, abaixa a arma. Ao mesmo tempo, policiais invadem o local por trás. As câmeras não registram essa imagem. É o narrador quem conta. Entrou a polícia, entraram os efetivos. E enquanto o sequestrador que vemos na tela é distraído pela ação, sem saber direito o que está acontecendo, um policial chega de surpresa e o ataca. Repare que o policial usa um revólver e não uma metralhadora, e não atira contra o sequestrador. Provavelmente porque sabe que o revólver está descarregado. Depois de alguns segundos, ouvem-se vários tiros. Em meio à confusão, fotógrafos e jornalistas invadem o local, sinal de que a área não estava isolada. E aqui, outra atitude que contribuiu para que não houvesse vítimas. O outro sequestrador decide não disparar, joga o revólver pela janela. Resultado da operação, os 3 reféns não sofreram ferimentos e os sequestradores foram presos. A repórter Márcia Moreno foi ouvir para o Jornal da Noite um especialista da área de segurança. O coronel José Vicente da Silva Filho comparou as ações das polícias brasileira e argentina e concluiu: a polícia do Rio agiu melhor, mas não teve sorte na hora H. Coronel, eu queria que o senhor fizesse agora as comparações com o caso do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a tropa foi muito paciente em conduzir as negociações, ainda que não fosse através de um bom negociador, um único negociador, conseguiu se manter aquela situação tranquila por 4 horas aproximadamente. E levou-se até a bom termo, porque o assaltante acabou fazendo uma concessão dentro dessa negociação quando ele desceu do ônibus. Um erro que aparece foi a precipitação com que a polícia invade o recinto, já que, apesar de ter travado a arma desse assaltante, o outro ainda estava com uma arma na mão, possivelmente carregada, em condições de ferir gravemente um refém. Nós vemos diferentes tropas policiais aí, alguns à paisana e outros uniformizados. Deve ser apenas um grupo policial muito altamente treinado e todos eles uniformizados. Nós vamos observar que não houve um adequado isolamento, porque quando a polícia faz uma invasão no local, nós percebemos que um batalhão de fotógrafos da imprensa praticamente invade junto ao local. No Rio de Janeiro houve um isolamento precário, mas houve.
Faça uma comparação, por favor, do sequestrador do Sandro e desses dois. O Sandro, do Rio de Janeiro, ele aparentava um indivíduo com estar muito alterado psicologicamente, provavelmente sob efeito de droga. Os assaltantes estavam já predispostos a se entregar. Então, de maneira geral, comparando-se a polícia do Rio e essa polícia aqui, a do Rio foi muito melhor. Ela teve azar porque um dos indivíduos que não estava devidamente entrosado com essa equipe de assalto cometeu um ato desastrado. A polícia nunca pode contar com a sorte, e sim com a sua perícia em analisar os fatos e em agir. A dupla identidade do sequestrador Sandro do Nascimento impediu que a desempregada Elza Soares reconhecesse oficialmente o corpo do filho no IML do Rio. O enterro só deve acontecer na sexta-feira. Nesta quarta, um grande cortejo marcou o enterro de Geisa Gonçalves em Fortaleza. Geisa foi enterrada na presença de amigos e parentes. A quilômetros de distância, na favela da Rocinha, a casa onde morava continua fechada. Os alunos voltaram à escola, mas não esquecem o que viram pela televisão. Fiquei desesperado, muito. Puxando o cabelo dela, morreu sem querer ela. Damiana, que estava com Geisa no ônibus e foi libertada a pedido da amiga, ainda não se recuperou do trauma. Vítima de 2 derrames no ano passado, ela continua em estado de choque. Foi através de uma carta que Damiana resolveu desabafar. Ela conta: quando ele agarrou a mulher, Geisa rapidamente me empurrou para baixo do chão. Eu fiquei ali sem poder levantar. Então ela deitou seu corpo por cima do meu e passava a mão na minha cabeça o tempo todo. Imagens que o filho de Damiana também acompanhou pela TV. Eu tinha medo de ele matar minha mãe. Este não foi o primeiro envolvimento de Sandro num caso de repercussão. Em julho de 93, ele foi testemunha de um crime que aconteceu na porta desta igreja. Alex Mancha, como ele era conhecido, estava aqui quando 7 meninos de rua foram assassinados na chacina da Candelária. Ivone conheceu Sandro ainda menino, vivendo sob marquises, sem família. O garoto que descreve era calmo, tímido, assustado. Nas imagens gravadas na véspera da chacina, ele aparece sobre uma mureta, olhando os amigos se divertirem. Em abril deste ano, Sandro procurou Ivone em busca de um emprego. Ela pediu que ele voltasse 2 meses depois, mas não deu tempo. Todos os meninos que na rua ou em zonas de risco, risco social, como você quiser falar, que não tiveram um acompanhamento adequado, terminarão como ele. Uma quarta-feira para o senador Luiz Estevam não esquecer nunca mais. A Polícia Federal anunciou que vai indiciar o parlamentar do PMDB do Distrito Federal por formação de quadrilha e peculato. Ele é acusado de participar do esquema que desviou 169 milhões de reais das obras inacabadas do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Luiz Estevam também enfrenta a Comissão de Ética do Senado, que analisa o processo de cassação dele. A comissão já votou e quem tem as informações é o repórter Adão Paulo. Boa noite, Adão. Boa noite, Rondino. O Conselho de Ética do Senado aprovou agora há pouco, por 11 votos a favor, 3 contras e 1 abstenção, o relatório do senador Jefferson Pérez, que recomenda a cassação de Luiz Estevam. Agora o processo de cassação do senador do Distrito Federal vai para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para o plenário, onde será votado pelos 81 senadores. Se ele for cassado pelos 81 senadores, aí a Justiça vai poder processá-lo por formação de quadrilha e peculato, que é quando um funcionário público desvia dinheiro em benefício próprio ou de outras pessoas. Esses 2 crimes relacionados à obra superfaturada do TRT de São Paulo. Adão Paulo, de Brasília, para o Jornal da Noite. Adão, obrigado. E continuam sequestros no Rio de Janeiro. Uma advogada e um comerciante foram levados por bandidos e assassinados em São Gonçalo. Detalhe, os crimes foram cometidos na mesma noite e pela mesma quadrilha. Gerente desta loja, em Niterói, foi dominado quando saía do trabalho. Os 3 bandidos levaram Carlos Bessa para uma estrada em São Gonçalo e o mataram com 2 tiros. No carro do comerciante, os sequestradores foram até Laranjeiras, na zona sul do Rio. Lá dominaram a fiscal do Tribunal de Contas, Mônica Pontes. Depois, voltaram a São Gonçalo, onde Mônica foi assassinada também com 2 tiros. O marido da advogada acredita em coincidência. Pode ser que eles tenham seguido ela até aqui e, como ela estava sozinha no carro, é uma presa mais fácil. Nós estamos investigando todas as informações para ver se conseguimos elucidar o fato. O registro de armas vai ser suspenso durante 6 meses em todo o país.
Essa será a primeira medida do Plano Nacional de Segurança que o governo prometeu anunciar na próxima terça-feira. Com o plano de combate à violência, serão gastos 700 milhões de reais até dezembro. E o projeto que restringe a venda de armas vai ser alterado. A proposta aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado passará por outra comissão que deve permitir que todo mundo tenha arma em casa. Só não poderá andar com ela na rua. E pelo menos 5 cidades da Grande São Paulo passaram à capital no ranking da violência. Diadema é onde mais se mata. No ano passado, de cada 100 mil pessoas, 149 foram assassinadas. É mais que o dobro da cidade de São Paulo, onde a relação foi de 66 homicídios para cada 100 mil habitantes. Uma cena nunca vista na casa de detenção de São Paulo. 114 presos recepcionam as noivas e se casam no maior presídio da América Latina. Depois de 5 meses de preparativos, chegou a hora. A direção do Carandiru reforçou o número de agentes penitenciários e proibiu a circulação de presos entre um pavilhão e outro. As noivas, quase todas de branco, chegaram cedo. Os noivos já estavam à espera no salão lotado. Não puderam dispensar a calça caqui, que serve como uniforme, mas deram um jeito de conseguir paletós e gravatas. Nunca um agito na cadeia foi tão pacífico e tão comemorado. Famílias reunidas, reencontros, presentes, fotografias para todo lado. Dos 115 casais inscritos, só um desistiu na última hora. Os outros 114 se mostravam mais convictos do que nunca. Quanto tempo você esperou por essa cerimônia? 7 anos. Vale a pena mesmo ele aqui dentro e você fora? Com certeza. Se Deus une, é pra sempre. A cerimônia civil foi demorada. 1.500 pessoas, entre noivos, padrinhos e convidados, aguardaram com paciência assinatura por assinatura. No religioso, os organizadores resolveram romper um dos ritos mais tradicionais. Foram as noivas que esperaram os noivos no altar. A marcha nupcial anuncia a entrada deles. É a fila de condenados mais felizes da história do sistema carcerário. Encerrada a cerimônia, as noivas voltam para casa e os noivos para as celas. Lua de mel só na próxima visita. Final de semana, no domingo. – 43 dias depois, acabou a greve dos professores da rede estadual de São Paulo. Eles queriam 54% de reajuste, mas não levaram nada. O governo ofereceu uma gratificação de até R$ 80 e aumento no valor do vale-refeição. Só que os professores não aceitaram e hoje decidiram em assembleia encerrar o movimento. Governo e professores discutem agora se haverá desconto no salário ou se as aulas serão repostas. Celso Pitta consegue mais uma vitória na Justiça. O Superior Tribunal de Justiça negou liminar a Procuradoria-Geral da República, que tentava derrubar a decisão que devolveu o cargo ao prefeito de São Paulo. Depois de 19 dias afastado, Celso Pitta voltou debaixo de uma chuva de fogos. Com o sorriso de quem volta pela segunda vez ao cargo, Celso Pitta chega acompanhado dos advogados. Aproveita o tumulto e não fala com os jornalistas. Acena na sacada, ao lado dos vereadores e ex-secretários. Dos 18 ex-secretários, 14 se apresentaram e saem daqui com a primeira lição de casa. A missão que o prefeito deu para cada um de nós foi fazer um levantamento rápido do que aconteceu em cada secretaria para que ele possa, então, tomar as providências necessárias. Fica claro nessas primeiras horas de governo que a principal medida do prefeito não será administrativa, e sim política. Os vereadores da base governista vão voltar todas as suas forças para conquistar cada vez mais votos e, assim, derrubar o processo de impeachment de Celso Pitta, que tramita na Câmara. Veja depois do intervalo como o Palmeiras arrancou um empate do Boca Juniors na casa dos argentinos. E notáveis o samba fazendo uma tremenda batucada em homenagem a João Nogueira. Lugares requintados, eventos sofisticados, festas agitadas, curiosidades e gente que é notícia. Em Foco no Flash com a Mauri Júnior, de domingo a sexta no seu fim de noite. O Brasil está entrando em uma nova era.
A era da energia termoelétrica. O governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, está lançando o Programa Prioritário de Termoelétricas. Objetivando dar ao país condições de crescimento. Nós poderemos produzir gás aqui necessário e suficiente para iluminar uma cidade como Manaus. Com certeza vamos ter gás aqui esperado entre 1,5 a 2 milhões de metros cúbicos. Aumentando a capacidade instalada de energia elétrica em cerca de 25%, ou 15 mil megawatts. Isso equivale à média diária de consumo dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo juntos. São 12 bilhões de reais em investimentos que vão gerar novos empregos e aquecer a economia brasileira. Programa Prioritário de Termoelétricas. O Brasil vai continuar crescendo com todo o gás. Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. Na América Online é tudo simples, rápido e fácil. Mais fácil mesmo é ganhar um CD de música. É simples, você instala esse e ganha esse CD de música na hora. Todo mundo que entra ganha, todo mundo que ganha ouve. Só tem sucesso. Se você ainda não está na internet, agora ficou muito mais fácil. Acesse já a América Online. É simples, rápido e fácil. E ainda vem com trilha sonora. Peça o CD de instalação da América Online. Instalou, ganhou. Realidade, de segunda a sexta, 6h30 da tarde. Um computador pode pensar, ele pode aprender. Pode um software ser desenvolvido para agir exatamente como o cérebro humano? Por 50 anos, isso tem sido a questão. Hoje, Nugent é a resposta. Usando um avanço patenteado em tecnologia de rede neural, Computer Associates criou o primeiro software que pode pensar. Imagine o que esse novo software pode fazer pelos seus negócios. Nugent, software que pode pensar. Tutti i giorni, direttamente dall'Italia, la migliore informazione e il grande sport con il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport, insieme ao Estado de São Paulo con soli 2 reales. Visual, sensação diferente. A cor é natural, sem grisalhos finalmente. Um homem Grecinho. Só 5 minutos. Grecinho 5, fácil como shampoo. Cabelo com mais vida, mais atual. Um homem Grecinho. Uma nova ideia, marca consagrada. Um novo visual, a cor natural. Ninguém chega à Fórmula 1 da noite pro dia. Como todo brasileiro que sonha fazer sucesso no circuito, ele teve que percorrer um longo caminho. Foram anos de preparação e trabalho duro. Mas com determinação, ele venceu o desafio. E hoje, corre em um dos melhores carros da Fórmula 1. Combustível Petrobras. Mais um brasileiro vencendo na Fórmula 1. Petrobras. Tecnologia e capacidade para vencer desafios. Momento Cultural. Oferecimento Petrobras. Tecnologia e capacidade para vencer desafios. Alguns dos maiores sambistas do país se reuniram em um show em São Paulo para homenagear João Nogueira. Para matar a saudade, eles cantaram grandes sucessos do sambista que morreu há 10 dias no Rio de Janeiro. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. O tributo a João Nogueira reuniu grandes nomes do samba na casa de shows Tom Brasil, em São Paulo. O show estava marcado para que João Nogueira gravasse o 19º disco, mas com a morte dele no último dia 5, familiares e amigos transformaram o espetáculo em uma biografia musical. Que o voto direto é o anseio do trabalhador. A intenção foi
foi de mostrar ao público vários momentos da vida de Nogueira. Por isso, a família não poderia ficar de fora. E que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai. Ele me passou bastante energia quando ele estava presente. E depois que ele se foi, eu acho que essa vibração veio com mais força ainda. Os amigos também tiveram que controlar a emoção. Porque está muito recente, é muito forte a relação. As músicas dele são muito emocionantes por si só. O tributo vai se transformar em CD, como era o objetivo de João Nogueira. Além de ser um grande cantor, um grande compositor, ele era um grande guerreiro, ele aglutinava, ele juntava as pessoas. E isso é uma coisa muito importante, que a gente tem sempre que se lembrar e procurar dar continuidade. Nessa homenagem, mas de uma maneira muito alegre, muito feliz, muito contente. Nada assim de tristeza, né? Vamos homenageá-lo da maneira como ele queria realmente, assim, com muita música, com muito samba. No segundo jogo em São Paulo, o Palmeiras vai decidir em vantagem o título da Taça Libertadores. Hoje em Buenos Aires, depois de estar perdendo por 2 vezes, o Verdão mostrou raça e determinação e acabou empatando com o Boca Juniors. Mas quem conta a história desse jogo é o Luciano do Vale. Do lado esquerdo, veja a chegada do Júnior, cabeçada perigosa. Gol de Arrua Barrena para o Boca. Lá dentro é do Boca. 1 para o Boca, 0 para o Palmeiras. Levantou Alex com perigo. Gol do Pena para o Palmeiras. 1 para o time da Argentina. Tem 2 contra 1 lá. Olha a liberdade, olha a liberdade. De novo. Arrua Barrena. 2 para o Boca. 1 para o Palmeiras. Boa bola para o Euler. Chegou na linha de fundo. Fintou, bateu. Golaço do Euler para o Palmeiras. Tudo igual, Euler botando indefensável. Nova saída para o time do Boca. O jogo de volta será na próxima quarta-feira. Quem vencer será o campeão e o empate leva a disputa para os pênaltis. Um acordo histórico. Os dirigentes das Coreias do Norte e do Sul assinaram um acordo para começar a superar um conflito de meio século. Os dois concordaram em permitir a reunião de parentes que foram separados pela Guerra da Coreia. Também vão levantar fundos para a falida economia do Estado comunista e, em um estágio futuro, reunificar as duas nações. Pelo mundo, outros acontecimentos tiveram destaque. Veja. Um avião MD-80, sem piloto nem passageiros, bateu em uma parede de vidro no aeroporto de Newark, nos Estados Unidos. 6 pessoas ficaram feridas sem gravidade. Os mecânicos faziam uma inspeção de rotina com os jatos ligados, mas sem o freio acionado. A companhia aérea não sabe como isso aconteceu. Um telejornal russo vai ao ar com uma novidade surpreendente. O programa Verdade Nua é semanal e traz sempre os acontecimentos da semana. Mas agora, enquanto a apresentadora dá as notícias, uma mulher faz um striptease. Até a moça do tempo entra na dança. Uma nevasca na província de Mendoza, na Argentina, atrapalha a viagem de centenas de caminhoneiros. As estradas ficaram escorregadias. Segundo a meteorologia, a neve cairá na região até quinta-feira. No Chile, fortes chuvas provocaram enchentes na capital, Santiago. Muitos chilenos perderam casas e móveis. O presidente Ricardo Lagos sobrevoou as áreas afetadas e declarou a capital a área de catástrofe. E o Nelson Gomes dá agora a previsão do tempo para nós aqui no Brasil. Nelson. Rondino, a causadora de todos esses estragos no Chile foi uma nova frente fria que chega ao sul do país na noite desta quinta. Mas já à tarde aumenta a nebulosidade no Rio Grande do Sul, provocando chuva forte em alguns pontos.
E pela manhã, a visibilidade pode estar prejudicada nos aeroportos de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, de Recife a Natal e também Manaus. Na região sudeste, sol, no nordeste, sol também com chuva rápida no litoral e pancada de chuva principalmente na Paraíba e também no Rio Grande do Norte. No norte do país, acontecem pancadas de chuva no oeste e norte da região. No centro-oeste, sol por causa da massa de ar seco. E as temperaturas máximas nesta quinta, 26 graus na capital paulista, 32 em São Luís. Os assuntos estão bem variados nas manchetes dos jornais desta quinta-feira. Veja. O estado de São Paulo. Greve termina sem conquistas dos professores. Jornal do Brasil. Garotinho quer pop treinado e inteligente. 0 Hora do Rio Grande do Sul. Pacote agrícola privilegia pecuária, milho e fruticultura. À tarde da Bahia. Servidor protesta hoje em todo o país. O Globo do Rio de Janeiro. Comissão aprova a proibição da venda de armas no país. Folha de São Paulo. 64% preferem ação social à polícia. Estado de Minas. Volta às aulas ou rua. Ele é imortal, mas diz que ainda não chegou a hora de acreditar em Deus. Depois do intervalo, Márcia Peltier entrevista o escritor e jornalista Carlos Heitor Coni. Encontro com Márcia Peltier. Oferecimento Petrobras. Tecnologia e capacidade para vencer desafios. Ninguém chega à Fórmula 1 da noite pro dia. Como todo brasileiro que sonha fazer sucesso no circuito, ele teve que percorrer um longo caminho. Foram anos de preparação e trabalho duro. Mas com determinação, ele venceu o desafio. E hoje, corre em um dos melhores carros da Fórmula 1. Combustível Petrobras. Mais um brasileiro vencendo na Fórmula 1. Petrobras. Tecnologia e capacidade para vencer desafios. Sabe por que o Golf é o melhor da sua categoria? Por causa dos detalhes. Vê se o farol desse carro é assim. Olha o desenho, olha o capricho. Vê se vem de fábrica com direção hidráulica, com regulagem de altura e distância. Tem essa proteção em cima das rodas para não danificar a lataria com pedras, lama. O porta-malas aí é inteirinho acarpetado até o encosto dos bancos, nos detalhes. O Golf tem mais capricho, por isso ele vale muito mais do que ele custa. É só checar. Eu vou mostrar pra você como se ganha mais de 1 milhão. E quem quiser aprender, faz favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir na estação de São João. Extração de São João da Loteria Federal. 1.200.000 reais em 4 séries. Eita, prêmio arretado. Eita, São João animado. Loteria Federal, muito mais fácil de acertar. Loteria da Caixa. Tagarelas, todo sábado, 10 da noite. Campos do Jordão é um lugar de belezas que atrai pessoas de todos os lugares. Uma região super valorizada, uma cidade de sonho. Domingo ela vai fazer parte da sua realidade. O Poupa Ganha está fazendo a festa com uma super mansão em estilo alpino com lareira, 4 suítes, finamente decorada em Campos do Jordão. Você pode se mudar para este paraíso ou transformá-lo num negócio lucrativo. E ainda vem com uma S10 na garagem e muito mais. Tudo isso só na 6ª rodada. Entre no clima do Poupa Ganha e mude para Campos do Jordão. Meu filho saiu de casa para levar uma cunhada para casa e no que ele foi ver que se furou o pneu, veio esse carro desgovernado que veio quebrando paredes, grades. Quando ele foi em cima do carro do meu filho, que pegou a minha nora de lado. Todos estavam bêbados, vinham de uma farra. E quando foi o Fábio e ela foram jogados para o outro lado da avenida. O meu filho, pai do Fábio, nunca mais foi a mesma pessoa. O Fábio perdeu um braço e a minha nora perdeu a vida. Explicar o que eu sinto é difícil. Aquela noite, aquela hora, naquele minuto, perdi minha família. Lembrar de uma história triste dessa, você guarda aqui dentro. Programa de Redução de Acidentes das Estradas. Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. Oferecimento Intelic 23. Você economiza até 16% no horário comercial.
Um anarquista na Academia Brasileira de Letras. Veja agora, do Rio de Janeiro, a entrevista da Márcia Peltier. Ele é um ex-seminarista que se tornou jornalista, escreveu mais de 80 livros e agora é imortal. No nosso encontro de hoje, nós vamos conversar com o escritor Carlos Heitor Coni. Coni, é um prazer enorme ter você aqui, porque agora, além de tudo, você é imortal, né? Ô, Márcia, antes de mais nada, é um prazer também estar com você. Mas esse imortal, o Olavo Bilac dizia que os acadêmicos são imortais porque não tem onde cair morto. Agora tem onde cair morto e tem um mausoléu. Mas não tem nada de imortal, não. Isso é uma decorrência do lema da academia, que é o mesmo da academia francesa, a de mortalitatem. Mas imortal não é, nós somos muito mortais. Quero dizer que eu adorei a sua posse e adorei o seu discurso. Porque eu sei que vocês têm que falar muito sobre a cadeira que vocês assumem. Exatamente. É um protocolo, né? É um protocolo, uma tradição. A academia se baseia numa tradição. E toda tradição é meio chata. Mas é preciso manter aquilo para ir adiante. O Brasil, aliás, tem poucas tradições. E a gente tem que manter E a academia é uma das tradições. Pode-se discutir que está errado, que não pode ser assim, podia ser mais atuante, podia ser mais isso, mais aquilo outro, mas a base da academia é manter a tradição cultural e de homenagear, sobretudo, os grandes vultos que passaram por ela. Não, eu acho que está perfeito isso. Agora, eu quero dizer que o que eu mais gostei foi quando você começou a falar de você no seu discurso. Aí você arrancou aplausos, risos. A sua definição do que você é, como é que é, Coni? Eu sei decor. Fala aqui, que é ótimo. Não sou disciplinado bastante para ser de esquerda, não tenho firmeza necessária para ser de direita e não me sinto confortável no oportunismo do centro. Porque o centro é oportunista. Ele volta e meia vai falar em cima do muro, não é? E os exemplos estão aí, né? Então, eu prefiro me definir como um anarquista, mas um anarquista, em geral, quando você fala anarquista, você pensa logo que você joga bomba, que mata criancinha, que viola creches. Não, eu sou um anarquista inofensivo. Inofensivo, aquele que não faz, mas só faz que não concorda com nada que não aceita a ordem, não aceita a ordem. É o inconformismo do adolescente, do espírito jovem. Exatamente, você falou a palavra bem. A gente é um adolescente, a gente envelhece por fora, mas por dentro a gente conserva aquela rebeldia do adolescente. Mas isso é importante, isso para ter essa visão crítica que você tem, que você escreve todo dia e coloca no jornal. Exatamente. Não é? Agora, você também... Senão ia ser panfletário a favor. Exatamente. Ia ser rebelde a favor. A favor, ou até partidário, quer dizer, você tem que ficar livre para poder agir. Isso é importantíssimo, né? O jornalista não pode ser partidário. Cada vez eu me convenço mais disso. É verdade. Uma outra coisa também que me chamou muita atenção no seu discurso foi a questão de você falar sobre a sua espiritualidade. Você acredita nos seus santos. Está cada vez mais próximo dos santos. Mas isso não quer dizer que está mais próximo de Deus, não? Não sei ainda, né? O Padilha, aliás, falou, né? Que eu gosto dos santos, mas repudio o Santíssimo. Esse superlativo, né? Ilustríssimo Senhor, Reverendíssimo Senhor, Ilustríssimo Senhor, é meio insincero. Todo superlativo é meio insincero, você repara só, né? Todo mundo... Eu estou achando que essa sua rebeldia também passa por aí. Você se rebela um pouco com relação a esse superlativo. Não, porque os santos são pobres pessoas, são pessoas que pecaram, são pessoas que fizeram carne, sangue, né? Santo Agostinho, por exemplo, né? Senhor, fazer-me casto, mas não agora. Ele estava com uma viúva, Quer dizer, eu acho isso genial, entendeu? Você se identifica com os espíritos. Exatamente, exatamente. Entendeu? São Francisco de Assis, outro santo maravilhoso, São José, né? Histórias assim fabulosas. Então eu tenho muita empatia com os santos porque foram homens como eu, né? Já Deus é diferente, é um conceito abstrato. Pode ser que eu venha a aceitá-lo, mas no momento eu ainda não tenho ainda condições para isso, não. Não, mas olha, condições você deu, foi de uma bela entrevista aqui que eu adorei. Faríamos várias também ainda para frente. Fã do Márcio. Obrigado, Coni. Coni, foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigado. Um imortal, hein? Tá certo. Agora com você, Rondino. Obrigado, Márcio. O Jornal da Noite está terminando, mas é bom relembrar um dos destaques da edição de hoje, que foi a aprovação, agora há pouco, pela Comissão de Ética do Senado, do pedido de cassação do mandato do senador Luiz Estevão, do PMDB do Distrito Federal. Foram 11 votos a favor, 3 abstenções e apenas 1 contra. A decisão ficou agora com o plenário do Senado. Se Luiz Estevão for cassado, poderá ser indiciado pela Justiça como um dos chefes do esquema que desviou 169 milhões de reais das obras do prédio inacabado do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Você assiste agora ao Flash com o Amaury Júnior. Boa noite. Tchau.